A graça e a paz a todos, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos estar meditando na palavra que está em Atos 11, a partir do versículo 19, vamos até o 26. Todos encontraram? Sim. Então, os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Essa palavra me veio, primeiramente, não era esse trecho, era no Antigo Testamento, era um salmo. Quando o Espírito me tocou para falar sobre identidade, né, isso é uma identidade, nós temos a identidade de cristão, ele me lembrou daqueles versos que está lá no Salmo 137. Né? E aí eu falando com o pastor, lembra, pastor? Você já tem uma palavra? Faz um mês já, né? Eu vou falar sobre identidade, pastor. E eu pensei naquele lá do Salmo, não sabia o Salmo não, aliás, eu não sabia nem a referência. Mas você sabe, pastor, aquela parte que diz assim, as pessoas pediam para que a gente tocasse músicas lá de Jerusalém, eles estavam no exílio, né? Eu tinha me esquecido desse detalhe. As margens do rio, dos rios da Babilônia, e aí já está bem claro que estavam no exílio, né? Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E o 2 diz assim: nos salgueiros que haviam a árvore, né, pendurávamos as nossas harpas. E pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam, mais na evidência, canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai alguns dos cânticos de Sião. Amém? Só que, na verdade, isso aí não define muito bem a identidade, e principalmente de cristão, porque na época nem cristão não tinha ainda, né? Foi no Novo Testamento que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos lá em Antioquia. Né? Mas o povo de Deus, ele sempre teve essas características, né, de seguir a Deus, tinha os cânticos deles, né? Mas aí, quando o pastor falou, e eles estavam cativos, né? Assim, era mesmo. Aí eu falei mais um pouco com o Espírito Santo, e aí me veio essa palavra que eu sabia, né? Por ouvir já aqui, muitas vezes o pastor sempre, né, naquelas, acho que em batismo, não sei, falou, eu me lembro que ele falou alguma vez sobre esse termo, foi colocado pela primeira vez lá em Antioquia. E eu sabia que tinha na Bíblia. Aí procurei só Antioquia na Bíblia e apareceu, né? Apareceu esse trecho de Atos 11, 19 a 26, que o tema é esse, né? Os cristãos lá em Antioquia. Tá certo? E aí a gente observa logo no primeiro trecho, né, irmãos? Logo no primeiro trecho, um fato bastante curioso e muito importante na Bíblia, que é a morte de Estevão. Né? Estevão, ele era um verdadeiro cristão, embora o nome ainda nem existisse, mas ele era um verdadeiro cristão. Ele era o primeiro diácono da igreja em Jerusalém, e as pessoas começaram a inventar coisas dele. Os políticos daquela época não estavam muito gostando dessa nova religião, e aí eles pagaram testemunhos falsos para dizer: olha, o Estevão está dizendo que vai derrubar esse templo, né, que é aquele que foi morto, vai derrubar esse templo. E aí chamaram o Estevão lá para a sinagoga para ele se explicar, né? Rapazinho, em Atos 7, é um pouquinho antes desse aqui, ou seja, não tinha ainda o termo cristão. Ele disse que era cheio de graça e do poder de Deus. E aí, é impressionante, eu quero que os irmãos depois leiam em casa na Bíblia, porque é bastante longo também. São só
É só o capítulo 7, praticamente todo o discurso de Estevão. Né? Começa no 2 e vai até o 53, é o discurso. Ele dizendo toda a história, né? Tentando, vocês sempre foram dessa forma, e começa a contar a história dos ancestrais dele. Sempre foi assim. Né? A gente vai ver alguns trechos aí, mas eu gostaria que os irmãos sentissem essa curiosidade no coração e lessem depois, que é interessantíssimo. Certo? Essa parte aí. Mas antes da gente entrar em alguns trechos aí sobre Estevão, eu gostaria de definir, via dicionário mesmo, o termo identidade. O que é identidade, né? O que é identidade para você? E aí no dicionário vai dizer que identidade é a qualidade do que é idêntico. É quase a mesma coisa, né? E um outro significado é conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa, eu acrescentaria também aqui um grupo, que não está no significado do dicionário, por meio das quais é possível individualizá-lo. E aí não só o indivíduo em si, né? Porque cristão é um grupo. E aí eu gosto muito de ir para a origem da palavra, isso se chama etimologia, né? Eu fui ver a parte da etimologia, não só o significado. E aí a etimologia desse termo, identidade, é o seguinte, ele vem do latim com o termo identitas. Né? Identidade no latim é identitas. Mas isso é derivado de outros dois termos. O idem, já ouviu falar idem? Até passou até em filme aí, o cara, né, alguém perguntava para ele se... Não, a mulher dizia que amava ele só dizia idem, né? Filme secular aí. Eu tenho um colega de trabalho também, que é muito engraçadinho, aí quando alguém diz alguma coisa com eles, idem. É o ela. Né? Esse termo idem quer dizer a mesma coisa. Se alguém falar com você, você dizer idem, é a mesma coisa para você, né? Idem. Idem quer dizer o mesmo, a mesma coisa. Então, essa palavra identidade, né? Já dá para perceber que idem, né? A identidade tem, dentro desse termo identidade, tem o termo idem. E o tati, que é dade, no nosso português, esse dade confere qualidade a alguma coisa. É indicador de estado ou qualidade, né? Ou seja, aquilo que é o mesmo, né? Aquilo que parece que é o mesmo, bem semelhante. Né? Então, aí dá para a gente compreender, né, que identidade cristã tem um conjunto de características que faz com que sejam muito próximos um do outro, sejam bem semelhantes, sejam, né, bem parecidos. Amém? Aí isso é só para a gente ter um pouco aí do contexto sobre o tema de identidade. E aí vamos, vocês observar que também se o Mateus, voltando no trecho, no versículo 19, né, fala algo bastante interessante, que essa ida dos judeus, que chama diáspora, né, ou dispersão, espalhamento, né, foi porque Estevão, né, sobreviveu, a causa da tribulação que sobreviveu a Estevão se espalharam até a Fenícia, Cipro e Antioquia. Estevão estava em Jerusalém, né? Aconteceu esse episódio, fizeram falsa testemunha contra ele e ele fechou desse discurso, que foi registrado. Mas aí a partir dos 54 e até os 60 é a parte do apedrejamento. Ele está apedrejado. Estevão contou da forma que estava acontecendo, que tinha acontecido no passado, que era sempre assim, no final, quando ele diz algo bem forte, realmente, não vai com o politicamente correto, diz algo forte contra eles, e eles arrancam os dentes e fazem o quê? Matam Estevão. Estevão morre chorando, pessoal? Estevão morre clamando, murmurando? Não. Estevão morre, né, de uma forma maravilhosa, sorrindo, orando, bem semelhante com o mestre dele, o Senhor Jesus, pedindo para que perdoe aqueles que estão matando Estevão. Foi dessa forma que Estevão morreu. Quem era que estava no comando aí, pastor? Paulo. Paulo estava lá. Paulo era o que perseguia a igreja. Né? A igreja da época. O mesmo que escreveu mais ou menos 50% do Evangelho. Do Evangelho. Ele estava naquela hora. Será que ele foi trocado, hein, pastor? Da forma que Estevão morreu ali, ele sabendo que aquilo ali não era, né, do jeito que as pessoas estavam falando, tinham sido pagos testemunhos falsos. E a forma como Estevão morreu, naquela época ninguém morria desse jeito, né? Morrer sem expressar rancor, né, sem expressar raiva ou murmuração, mas perdoando, né, e dizendo que está vendo o Senhor dele, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Então aquilo, né, e a palavra diz que os executores de Estevão que apedrejaram, colocaram a roupa de Estevão aos pés de Paulo. Então, não tem como negar que Paulo estava ali. E em outras passagens diz que Paulo perseguia os cristãos. Era porque ele queria? Não, ele era religioso. Né? Era muito religioso. É por isso que religiosidade, como o pastor também sempre fala, é algo muito discutível, é algo muito ruim, é algo que mata. Né?
E o pessoal daquela época tinha essa questão da religiosidade, né? Diferentemente de ser todo cristão é um religioso, mas nem todo religioso é cristão. Às vezes ele está totalmente distorcido, né? Do que é para ser, na verdade. E aí, eu vou destacar alguns trechos aqui de Estevão. Não vamos ler desde o início, mas ele começa falando desde Abraão. Lembra que a história dos hebreus começa com Abraão: sai da tua terra, né? Que eu mostrarei o local. Ele diz: nossa história começou assim. Deus falou com Abraão, mas ele não faz nenhum destaque muito importante de Abraão, Isaac, Jacó, também não. Aí fala de José. Ele faz um destaque para José. Porque José também foi mal interpretado, foi mal compreendido. Era para ajudar, os sonhos era algo bom para aqueles irmãos dele, mas os irmãos, o que é que fizeram com ele? Semelhante que fizeram com Jesus, né? Tentaram matar José, mas aí ele foi vendido. E é impressionante como os planos de Deus são realmente muito maiores do que os nossos, né? É só a gente realmente acreditar. Veja, a morte de Estevão. A gente poderia muito tragédia, né? O pessoal que estava naquela época, o cara era tão bom, o cara estava pregando, ele estava com... A palavra diz que ele era cheio de graça e de poder. Isso estava conquistando muita gente. Para Deus agora me matar. Pronto, é o fim. Vai acabar esse pequeno grupo aqui que está no caminho. Não é mais não. Isso foi no ano 35. E no ano 41 aconteceu o que está em Atos 11. Atos 7 foi no ano de 35, depois de Cristo. Atos 41, quando começa essa história aí, tem muita gente convertendo. No ano 41, 6 anos depois, né? Estevão, ele vai dizer assim, lá em Atos 7, do 24 ao 27, ele vai dizer assim, vendo um homem tratar, esse é o discurso de Estevão, viu, pessoal? Parte do discurso dele, já no capítulo, começa do 2, já que eu estou do 24 ao 27. E resumir mais ou menos o que é que tem, né, do início até aqui. E aí aqui ele vai dizer assim, vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa, ele falando acerca de Moisés, e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava, pensava, que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Não foi para isso que Moisés veio, né? Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam. Moisés chegou novamente, aí quem estava brigando agora eram os irmãos mesmo. E procurou reconduzir-os à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, porque vos ofendeis uns aos outros. Mas o que agrediu o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Então, ou seja, foi um balde de água fria sobre Moisés, né? Moisés foi desde criança. Você lembra da história de Moisés? Ele foi protegido, estava matando todas as crianças na época, né? Estava matando porque os egípcios estavam vendo que eles estavam crescendo muito e queria deixar só mulheres, não queria que o exército ficasse um exército forte, se eles viessem a se revoltar. Esse plano de Satanás, pessoal. Era plano de Satanás. Deus já tinha plano era 400 anos, já tinha um plano de tirar aquele pessoal de lá, né? Passou um pouquinho, né, dos 400 anos. Porque Deus não poderia ter usado logo nesse primeiro momento aqui. Moisés, ele já se sentiu impelido aqui, ele já se sentiu impulsionado a salvar o povo naquele momento. Vê aqui no discurso de Estevão, vê lá na história de Moisés, realmente aconteceu isso. Ele está pegando lá do Deuteronômio, o discurso dele é todo retirado de Deuteronômio e Êxodo, né, que conta essa história dos patriarcas. Vocês observam que ele já tentou, ele já estava, né, com sede de justiça ali para salvar aquele povo, mas o próprio povo não quis. Vocês observaram que ele foi num dia, viu que estavam dos opressores maltratando os escravos, eles eram os escravos, e aí ele matou aquele cara. Ele ficava lá no faraó, né? Mas ele não sabia que ele era um hebreu. E aí no dia seguinte, fala que no dia seguinte, não é algum tempo depois não, no dia seguinte ele vai novamente, ele estava querendo, mas aí ele vê agora dois irmãos brigando, e tenta reconciliar. Ele não matou ninguém nesse segundo momento, né? Tenta só reconciliar. E o que é que o cara diz? Talvez ele estivesse gostando ele. Quem é você? Né? Você é nosso juiz agora? E você matou, né, o egípcio ontem. Ele ficou com medo, pessoal. É tanto que ele deu fora, né? Ele fugiu. Porque se essa história se espalhasse, ele provavelmente ia ser executado também, né? Pelo faraó, embora foi criado como filho, mas já pensou matar um cara da nacionalidade egípcia por causa de um escravo. Muito pesado, né? E aí Deus não usou Moisés nesse primeiro momento, mas o plano de Deus já era de resgatar o pessoal, o povo, né? E aí os planos de Deus
quando a gente coloca o obstáculo, obstrui, ele realmente cessa. Mas ele não vai deixar de acontecer. E aconteceu. Ele tinha 40 anos, e aí ele fugiu, e aí depois vem o chamado de Moisés, né? Quem lembra da história de Moisés aí? O Senhor chamou, né? A partir de uma sarça, pegando fogo, é como se fosse um pé de jurema. E aí ele vai lá, e Deus envia ele. Ele estava com medo, né? Mesmo passando 40 anos, ele estava com medo de voltar novamente lá. Eu acredito que nesse segundo momento, passou toda uma geração, né, pastor? 40 anos depois, aquele cara lá, o que falou contra Moisés, né, e que tipo ameaçou, fez com que ele fugisse, porque você matou um egípcio, ele deveria já ter passado. Né? Então não é para você não, a promessa não quis, a promessa vai passar para a sua descendência, para os seus, né, os seus seguidores aí. Eu acredito que já tivesse passado. E 40 anos depois, não fala explicitamente, né, mas eu acredito que sim. Aí o pessoal, talvez, a coisa deve certamente ter piorado. Né? Porque naquela época ele já era escravo e estava vindo mais julgo, mais opressão sobre ele, porque o faraó estava com medo, eles estavam crescendo, estavam matando os filhos já, né? Naquela época, 40 anos atrás, já tinha morte de crianças, né? E a coisa foi se agravando, talvez aos 80 anos, o povo talvez tivesse, não tem mais jeito não, agora nós vamos morrer. Ele deve ter clamado a Deus, e Deus faz um chamado de Moisés. Aí Moisés vai nesse momento realmente. Não é o povo que sai, não, é como diz na Bíblia. Deus é bem claro na Bíblia, diz: eu os tirei do Egito. Vocês até parecem que nem queriam sair. Em determinado momento, o Estevão fala muito claramente que quando eles estavam lá e Moisés foi para o monte para buscar a lei, eles voltaram para o Egito. Fisicamente, não, o coração deles voltaram para o Egito. Né? E Estevão fala isso muito claramente. E vamos ler, Mateus, se puder colocar aí, Deuteronômio 30, 19, só para ilustrar essa parte que o Espírito Santo falou com relação aos planos de Deus. Ele não vai, tem a questão do livre-arbítrio. O Beto não tem livre-arbítrio se está na Bíblia, não. Mas o conceito, eu acho que tem em toda a história da Bíblia, porque quando se coloca um si, é uma partículazinha que dá, né, leva você a dizer, tem que fazer uma escolha. Se fizer isso, faz isso, né? Mas aqui em Deuteronômio 19 é muito claro essa questão, embora o termo não existia na época, mas vamos ver aí, pessoal, ó. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Tem até escolha, porque livre-arbítrio é escolha mesmo, né? Pois a vida, para que vivais, tu e a tua descendência. Pessoal, tem alguma dúvida? Aí, se a gente for voltar mais atrás, isso é dentro do princípio. Né? Deus falou também para Caim, né? Lá em Gênesis 4:7, que algumas coisas não competem a Deus, não. Deus dá, Deus quer o bem, mas às vezes a pessoa quer o mal. Foi assim também com Caim, olha aí. Isso, mano. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre. É a quem cumpre dominar? É a Deus? A ti aí é a Deus? Está falando não, né? Caim, né? Está falando Caim, a ti. O personagem aí era Caim, mas pode ser qualquer um. Né? A ti cumpre dominar. Amém, pessoal? Está entendendo? Amém. Alguns não estão? Mais ainda, viu, Dudu? Amém? E aí, no segundo momento do discurso de Estevão, né, Atos 7, 37 ao 39. Atos 7, do 37 ao 39, ele vai falar algo que Moisés disse, bastante interessante. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos, está na mesma versão, né? Dentre os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. Na NVI está como eu, a mesma coisa, né? Deus suscitará para ti um profeta como eu, um profeta semelhante a mim. Isso aqui é Estevão falando. Ele diz assim: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que ele falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Matias está acompanhando? Amém, Matias? O qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, para transmitir a vocês. A quem nossos pais não quiseram, está falando dos ancestrais deles, né? A quem vossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito.
Olha aí. Não disse assim, quiseram voltar não, né? E no seu coração, voltaram. Aquela coisa que Deus fala, né? Se, né, no seu coração desejar, já pecou, né? É isso aí. Voltaram para o Egito. E aí, vocês estão observando que Estevão, ele tá fazendo uma comparação o tempo todo dos ancestrais, dos pais dele, que sempre foram muito religiosos, mas que sempre perseguiram e mataram profetas, né? E eu acho que Estevão já estava sabendo que ia morrer também. Porque ele estava se colocando também como um dos profetas, né? Como um homem cheio de poder e da graça de Deus. E aí, a gente entende bem quando chega no finalzinho do discurso, é que você vai entender. Por que ele está dizendo isso, né? Por que ele disse, né, que começou lá desde Abraão, Isaac, Jacó, destaca bem José, destaca bem Moisés, que foi um profeta, e ele disse que Moisés falou que vai ter um profeta como eu, falando de quem? De Jesus. Moisés já estava fazendo profecias acerca de Jesus. Disse, vai ter um profeta. Pessoal, um detalhezinho aí, que eu acho que, né, o Espírito Santo usa os autores, o autor da Bíblia é o próprio Espírito Santo, mas eu acho que entra alguma coisinha, porque era um profeta maior que eu, né? E às vezes não foi maior que Moisés. Mas, tudo bem, às vezes é até tradução, né? A Bíblia não é. E aí ele estava contando toda essa história, né? E dizia, olha, aquele Jesus, ele foi anunciado desde a época de Moisés. Você se acredita em Moisés, né? Moisés já não podia tocar, não. Não podia falar nada contra Moisés, não. Em Moisés eles acreditavam. Embora tenham perseguido os pais deles, está se contradizendo, Beto? Não. Os pais dele não acreditaram. Em algumas vezes quiseram até matar Moisés. Mas aquela geração já acreditava e não podia se falar contra Moisés. Contra a lei mosaica, né? Contra a lei dos judeus. Você, né, às vezes colocava até Jesus em saia justa, por conta que não podia ir contra a lei de Moisés. E eles, olha, esse Moisés que vocês acreditam tanto, ele profetizou acerca do nosso Messias, a quem vocês mataram. Ele vai dizer isso no final. Amém? Então o discurso dele é todo levando as pessoas a fazer uma reflexão. Eles sabiam de toda essa história, né? Sabiam ou não sabiam? Sabiam a Torá, isso aqui estava na Torá, o que Estevão estava lendo. Amém? E aí, ele vai dizer também, em Atos, ele continuando aqui já é o finalzinho. Matias, 51 ao 52, que é o desfecho. Aí a partir de 53, aí já é levando Estevão para fora. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, na versão árabe, né? Os rebeldes. De coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Agora vocês entendem porque eu discusso ali? Vocês são do mesmo jeito que seus pais eram. Seus pais fizeram isso na época. Embora vocês hoje estejam agindo com aqueles profetas que já passaram diferente, mas seus pais na época fizeram a mesma coisa. Também vos fazer isso. Aí, ponto. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Existe algum? Alguém que se levantou como profeta e as pessoas da época não tenham perseguido? Né? Os pais deles não tenham perseguido? Essa é a pergunta que Estevão faz para eles. Aí ele diz assim, eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Ele falou de Moisés aqui que já tinha anunciado a vinda do justo, né? E aí quem é esse justo? Do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Olha aí. Eita, menino, politicamente correto aí foi pro lixo. Porque ele não mediu as palavras não, viu? Você acha que Estevão mediu aí? Ele estava aqui a ponto de ser apedrejado. E aí quando ele disse isso, é verdade, mas eu não sei se esse Jesus é realmente isso que está dizendo. Apedreja, levaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram. Né? Pessoal, estou contando, mas o que isso tem a ver com identidade, velho? Foi a partir disso, como a gente vê logo, eu estou no primeiro versículo, viu, do trecho aí, do 19. Né? Foi por conta daquele Atos lá, Atos 11, 19. Mateus, acho que eu vi o dedo de Mateus, acho que está botando aí para relembrar. Né? Foi por causa da dispersão. O que é dispersão? O pessoal saiu dali por quê? Meu amigo, se mataram Estevão, um homem cheio de poder. O que há de nós?
Hein? O líder. Primeiro diácono e era líder dos outros, né? Tinha os 7, né, pastor? No capítulo 8, diz que são mexendo com os com os apóstolos. Com os apóstolos, lá também. Mas o resto de tudo aí, ó. Olha aí. Atos 8, 1. Saulo consentia, novamente aí falando de Saulo na morte, aquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Os apóstolos talvez tivessem mais poder, né? Ou então estavam mais calados, não sei. Foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Porque naquela época eles se convertiam, a gente vê no Evangelho, que eles ficavam em comum. Eles vendiam tudo que tinham e ficavam, né, ajudando os outros, tendo comunhão diária. Né? E os 12 apóstolos eram os líderes dele. Então com os líderes mexendo, mas estava tipo assim. Era talvez se fosse tipo como a profecia de Jesus, né? Mexe com o pastor e as ovelhas se dispersaram. Aqui foi o contrário, né? Mexer foi com as ovelhas, né, pastor? Preservaram os 12 aí, os 12 apóstolos. E aí, mas os outros eles entravam nas casas, né? Quem estava lá, entrava, procedimento de Paulo, vinha a guarda lá do política, e tiravam de dentro das casas, amassavam, prendiam. Eu acho que o intuito de Paulo era, como fala em determinado momento, era lançar na prisão. Né? Muitos deles eram lançar na prisão. Mas os caras, acho que os homens lá tinham raiva, faziam era matar, né? Ou fazia esse tipo de artimanha aí, pagavam testemunhas falsas e fazia com que eles fossem apedrejados. Qual é o sentimento da pessoa que vê um que era grande ali, era quase igual uma apóstolo, e morrer e saber que está sendo perseguido também? Vai ficar ali? Não, né? Vai correr, né? Vai correr até onde der, né? A geografia, pessoal, nós não vamos se deter nessa parte geográfica, localização, mas é importante, só para vocês terem uma ideia do tanto que esse povo andou, né? Eu acho que eles pensavam que se ficasse ali próximo, eles ainda iam pegar. Paulo estava indo para Macedônia, né? Cristão eles dispersaram, mas mesmo assim Paulo ainda ia perseguir. Pegou carta e ia perseguir os cristãos. Aí foi quando ele caiu, né? E Jesus falou com ele. Aí esse mapinha aí vai mostrar aí uma distância de 700 e... Olha aqui, pessoal. Jerusalém está bem aqui, tá vendo? Daí até lá Antioquia, dá 728 quilômetros, longe, né? Depois eu vou explicar essa outra parte aqui. Então eles andaram tudo isso aí, foi para Antioquia. Hoje no mapa você não encontra mais Antioquia. Por quê? Porque Antioquia que eles falavam hoje é Antáquia. Lembra esse nome aí? Então foi se a gente fosse falar com o dia de hoje, foi na Antáquia que pela primeira vez foram chamados de cristãos. Né? Eles saíram para lá, devido à dispersão que houve por conta de Estevão. A gente vai mostrar aquela segunda imagem agora, porque aqui fala também na Fenícia, né? Fenícia, Chipre e Antioquia. Vocês sabem onde é a Fenícia, pessoal? Fenícia nem existe mais. Antes de Cristo ela já nem existia. Essa regiãozinha aqui, pronto, a Fenícia, está vendo aí Líbano? É ali, Fenícia era ali, essa região, só a parte costeira. Ali era a Fenícia, era a rota, né, marítima, comércio, eles passavam por aí. E aí está vendo o Chipre, né? Chipre aqui um pouquinho mais de lado, ó. Então eles estavam na Fenícia, Chipre e Antioquia. Terminando o versículo 19, termina, né, dizendo algo interessante, pessoal. Vai dizer assim, que eles pregavam só para os judeus. E aí no 20 vai dizer, a Bíblia se contradiz. Está vendo aí como a Bíblia está se contradizendo? Tem um povozinho aí, chamado Cipriotas e Sirineus. Né? Cipriota do Chifre, que a gente já mostrou aí, e os Sirineus. Eles dizem assim, ó, aquele povo que foi disperso era quem? Qual era a nacionalidade deles? Judeu, né? Era judeu. Aí diz assim, ó, o finalzinho aí, 19. Porque não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aí vamos para o 20. Parece ser uma contradição, pessoal. No 20 vai dizer, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e não eram judeus, esse aí, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Então os judeus só falavam para os judeus porque não queriam nem... O que era que eles pensavam de gentios? Eles circuncisos, né? Eles escarravam, não era, pastor? Judeu não queria saber. Tanto que Pedro teve que se explicar, né? A lei proíbe. Já tinha acontecido aquela questão lá do Cornélio, no versículo 10, essa palavra, eu acho que me ajudou muito, porque um texto que o Pedro botou no grupo, na salinha que a gente faz toda segunda-feira, foi Atos 10, que é
Pedro, tendo que ser levado lá a Cornélio, porque era um homem justo, que orava a Deus e que Deus estava ouvindo as orações dele, era um gentil. Pessoal, o que quer dizer gentil? Que não é judeu. Tudo que não é judeu é gentil. As outras nacionalidades todas tinham como gentil. E para ele, a minha irmã uma vez perguntando o que é gentil. Gentil é ímpio, mesma coisa de ímpio. Algumas pessoas até pensam assim, porque na verdade era isso que eles pensavam dos gentios. Eles achavam que era um povo ímpio. Mas gentil quer dizer toda outra nacionalidade, que não é judeu. E aí, eles não pregavam não. E fica bem claro aí também, eles só pregavam aos judeus. Mas era o plano de Deus para pregar só para os judeus? Não tinha promessa não, tinha promessa já para a gente também. Amém? E aí, teve esse povo que não era judeu e que já, talvez, eu acredito que já tenha sido alguma repercussão de Cornélio, já passou na história também. Não sei, porque Cornélio estava em Roma, né? No território de Roma. Mas disse que alguns que eram cipriotas e sirineus. Chipre e Cirene não tem nada a ver com Israel, nem com o judeu, mas pode ter da dispersão. Eu sei que, na verdade, é que só esse grupo, que era desses dois locais, pregavam para os gregos também, pregavam para os gentios. E aí diz que Deus se agradou disso. A mão de Deus era com eles. Né? No finalzinho do versículo que diz, ó, anunciando, pode passar mais um pouquinho, a mão do Senhor, já no 21, estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. Oi. Observação. Sim. Cirene. Lembram de Simão Cirineu? Foi quem carregou a cruz de Jesus? E Chipre é a terra de Barnabé. Exato. O que é isso aqui, pessoal? Norte da África. Tem que ver, diz que Cirineu era um morenão, né? Hoje não é mais Cirene, hoje se chama Charrat. Não tem mais Cirene, tem outra Cirene no outro local, mas no local que era para ser mesmo não é mais Cirene. Do Cirineu, Simão Cirineu. É esse nome aí, Charrat. Olha a distância, pessoal. Mas dá mais de 2.000 e poucos quilômetros. Acho que está aqui, ó, 2.564. A distância que o pastor foi lá para Minas, talvez é isso aí, né? Mais ou menos isso aí. É longe. Esse pessoal vinha, né? Vinha daqui para cá, para Antioquia. Eu acredito que foi pelo mar só dá 1.000 e pouco, né? Diz acha melhor. Então, esse pessoal aí, o de Chipre, que era a terra de. Era de quem a terra? Barnabé. Pronto, Barnabé foi enviado, Barnabé está em Jerusalém, foi enviado para lá, e esses dois povos, sirineus e cipriotas, eram eles que pregavam para os outros. Por isso estava crescendo muito. E aí, pessoal, o verso 22, né, diz que Barnabé foi enviado, e disse que ele era cheio do Espírito Santo, e animou-os a permanecerem fiéis. Eu acredito, como o Barnabé, como o pastor disse que o Barnabé era cipriota também, eu acredito que ele estava no meio desse povo aí. Ele era cheio do Espírito Santo e de fé, e ele estava pregando, né? E ele estava animando as pessoas a fazerem isso também. Porque já tinha acontecido aquela questão, né? Que Pedro teve que se explicar para Tiago, depois que foi convertido Cornélio e toda a família, receberam o Espírito Santo. Teve que acontecer isso, porque senão, né, Pedro, se o Espírito Santo batizou eles, quem era eu para não batizar na água? Aí foi como eles acreditaram, né? Foi como eles aceitaram. E aí Barnabé já estava a par, já estava por dentro de toda essa história. Então, não tem problema não, pessoal. Vai pregar para todo mundo mesmo. Tem que pregar só para judeu. Jesus rejeitava os que era seu, mas os seus nem todos aceitaram, né? João 1,12, né? Então todos que o aceitaram deram o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí o verso 24, só citando aqui rapidamente, e muitos foram acrescentados ao Senhor. Devido a esse fato, né, desses dois grupos estarem pregando lá em Antioquia também para os gentios, a igreja cresceu sobremaneira. E aí diz que Paulo estava em Tarso. Tarso é um pouquinho mais assim, mas é mais perto, é só acho que uns 200 quilômetros. Naquela segunda imagem que vai ter. A gente vai explicar um pouquinho mais na frente. E aí um dos pontos que eu coloquei aqui também, identificados como cristãos, né? Porque é aqui, depois de todo esse acontecimento, e as pessoas vendo a igreja crescendo e a coisa se modificando no local, um avivamento, que aí eles vão chamar, né, esse grupo de cristão. Por quem, velho? A Bíblia não diz por quem foi que chamou, não. Só diz que foi em Antioquia que pela primeira vez foram chamados de cristão. Cristão no grego, o grego ou latino, não me recordo bem, é um diminutivo de Cristo, né? O diminutivo para a gente aqui é inho, né? Zinho, né? Seria cristãozinho. Para eles lá é o ão. Talvez só até de forma pejorativa, não sei, né? Porque inho sempre tem essa conotação, né?
pejorativo, esse é um cristãozinho, né? Porque tinha um mestre que fazia essa mesma coisa que ele está fazendo aí, o que era? Ensinava, fazia milagre, curava, né? Saía nas casas, nas praças, pregando. E aí eles faziam a mesma coisa, eles estavam se identificando com o mestre deles, com Jesus. Foi lá em Antioquia que aconteceu isso. Pronto, é só para mostrar, é bem mais perto, é 238. Né? Barnabé saiu daqui, não sei se ele fez um corte aí pelo mar, e foi chamar Paulo. Ele chama Saulo aqui, ainda estava com o nome de Saulo ainda. Saulo de Tarso, que era de Tarso, né? Região norte, fica ao norte de Israel, na Turquia. Né? Aí é a Turquia. Foi lá, voltou e eles vieram e voltaram para Antioquia novamente. Era o local onde estava o avivamento. Era lá em Antioquia. Né? Esse primeiro avivamento aí. Certo? Eles voltaram para lá. E aí disse que passou um ano lá. Depois Paulo vai para as viagens, né? Missionárias. Então eles foram identificados dessa forma. Eu até pesquisei, porque foi chamado, na minha pesquisa não retornou nada dessa questão. Quem chamou, né? Porque no texto aqui deixa de forma indeterminada, né? Que foram chamados de cristãos. Será que nós estamos nessa condição de dar tudo também, de correr, de ser a coisa apertar, a gente não negar o nome de Jesus, né? Sob hipótese nenhuma, mesmo vendo um líder, como era Estevão, sendo executado, sendo morto, e mesmo assim permanecer na fé, permanecer no caminho, largar tudo, mas não abandonar Jesus por nada, e foi isso que eles fizeram. Mas a gente até, senão, às vezes pode até falar, né, da boca para fora, diz o que quer, né? Não, Jesus é o Senhor da minha vida, meu Senhor, meu Salvador, mas será que realmente é? As pessoas criticam tanto. A gente, se você olhar em grupos, até nesse... eu já vi esse novo modelo que tem na internet, TikTok, está até dando nova geração, né? Tem uns caras, às vezes, eu estava conversando com o meu sobrinho, o Rian, e disse, rapaz, tem um cara que estava conversando tanta besteira, um ateu, né? E as pessoas replicando ele. Mas se fala tanto contra Deus, e que realmente você está fazendo. Você está fazendo 10% do que esse pessoal fez aí, para estar criticando. Se Deus fosse para fazer isso, a gente tem que fazer a parte da gente, não? Está bem claro isso no texto que a gente leu. Eles fizeram muito, eles deram muito, eles abandonaram tudo. E aí só cobrar de Deus e acha que Deus é alguém que está controlando, independente da sua vontade. Já falei aqui o que é o livre-arbítrio. A gente tem essa liberdade de escolha, é um presente de Deus, foi o próprio Deus que deu para a gente essa liberdade de escolha. E essa liberdade está em toda a Bíblia. Né? Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se não fizer isso, vai acontecer outra coisa. É simples assim. A gente tem dois caminhos. E às vezes as pessoas só criticam, mas o que é que está fazendo? Né? Em que é que ela está se baseando? Ah, Deus não fez nada, aconteceu tal tragédia. Será que as pessoas estavam realmente cheias do poder de Deus, cheias de fé, cheias da graça de Deus? Eles passavam por grandes dificuldades, como a gente já viu aí, andavam a pé, estavam sendo perseguidos, mortos, né? A Bíblia fala de algumas exceções, não fala de todos, mas todos esses apóstolos, embora nesse primeiro momento aí, eles não foram perseguidos, como está lá em Atos 8, mas depois eles foram mártires também, assim como Estevão foi mártir. Todo esse pessoal que seguiu Jesus foi martirizado, mas todos, né, não reclamaram, não murmuraram, foram de bom grado, né? Até alguns séculos depois, né, isso aí acontecia. A organização política da época não queria perder o poder. É assim até hoje. Então, eles passavam grande dificuldade, mas demonstravam sua fé. Né? E hoje a gente vê também na igreja, às vezes não acontece 10%, né? Alguma palavra que se fala aqui, baseado na Bíblia, as pessoas se sentem, tem gente que sai da igreja. Eu tenho relatos disso. Né? Igreja mesmo, local. Eu saí da igreja porque não identifiquei não, identificar a identidade, né? O pastor falava muito sobre coisas que eu defendo hoje. Falava muito sobre o homossexualismo. Eu estava conversando nesse dia com esse mesmo sobrinho, ele estava dizendo, uma pessoa estava falando isso para ele. Disse, rapaz, se fala porque o que está na Bíblia, a gente tem que falar, não vai omitir nada não. Leia Romanos 1, eu fui mostrar Romanos 1 para ele. Rapaz, tinha isso na Bíblia, eu não sabia. Romanos 1 é exatamente falando contra isso. As pessoas se acham muito soberbas, sábias,
E aí começam a questionar Deus, e Deus lança eles numa dispensação reprovável. E acontece isso, que é o resultado, né, dos atos. É aquela questão do sim, dos dois caminhos. Né? Deus lança eles uma dispensação reprovável. E vai acontecer essas coisas, se a pessoa não se arrepender, né? Então tem isso até hoje. E aí hoje ainda tem algo mais, né? Tem algo assim que não é como antigamente. Às vezes a dificuldade de antigamente, mas tem umas dificuldades que são mais sorrateiras. Tem umas dificuldades que não são tão nítidas, né? Porque, por exemplo, eles matavam, né? Quem fosse contra eles matavam, mas eles falavam o que eles queriam. Tinham liberdade de expressão. Hoje está complicado isso aí, né? Está bem complicado. Então, se fôssemos falar igual que eles não falavam antigamente, o próprio Jesus, chamar, né, quem vinha contra ele lançar alguma armadilha, alguma pegadinha para ele, e ele, conhecedor de toda a verdade, dizer, chamar ele de raça de vidro, né? Chamar de assassinos. Se a pessoa chamar alguém de assassino, hoje tem que provar, né? Aqui estava muito bem claro, realmente aquele povo que estava ali deve ter sido aquele mesmo grupo que quando Pilatos colocou Jesus e Barrabás, e aquele povo disse: Barrabás, mata Jesus, crucifica-o. Assassino é só o executor lá, não, é quem decide por a morte de alguém, né? É o autor. Estevão fala isso, só que morreu também, né? Ou seja, os homens eram homens de coragem, né? Mas dificuldades tinham muito. Hoje a dificuldade só porque a gente está quietinho, está calmo, aí não tem tanto. Mas tem toda essa questão de aula, tem gente que sai, né? Tem gente que sai e fica depois falando e tipo, fazendo um grupo de discípulos, né, pastor? Aqui nós estamos falando de discípulos também, fazendo discípulos no modo inverso, né? No outro sentido. Então existe isso, né, pessoal? E eles acreditam que a verdade deles não é a Bíblia, né? Que a verdade deles é a ciência, e aí a ciência, né? Porque, para mim, a verdade é o que está aqui. Paulo era um homem de muita ciência, Moisés, e eles se renderam ao Evangelho. E realmente, ó, o que eu coloquei aqui, quando você vê alguém se questionar, porque o pastor falava algo que eu não gostava. Se não gostava é porque está na Bíblia, porque confronta, porque muitas vezes ofende, né? Porque confronta com o pecado. Porque hoje o que a gente vê na maioria dessas igrejas, principalmente igrejas que pregam a teologia da prosperidade, ninguém fala, não fala o que está na Bíblia, não, fala só o que as pessoas querem ouvir. Eu já vi, né, alguns profetas, eu não assisto, nem assisto mais, mas quando eu assisti esses pastores de teologia de prosperidade, ele pegou esse texto aqui, está falando desse texto ainda? Não está, ele está falando do que ele quer falar, né? Se fala, prega um texto, mostra o texto, lê o texto e depois começa a falar das coisas que agradam os ouvidos dos ouvintes. É como está na palavra lá em Timóteo 4:12, chegará o tempo em que pagará doutores para falar só o que lhe agrada, né? Se não agrada, a pessoa sai da igreja. Outro tópico aqui da conclusão, acho que eu falei aqui, o próprio Jesus, né, ele era tudo, muitas vezes com os ouvintes. Mais importa agradar a Deus que aos homens, né, pessoal? Amém? E aí, esse título é o que eu quero enfatizar. Cristão, a gente fala de uma forma, eu acho que era para ser tipo o nome de Deus mesmo. A gente tem uma reverência como o nome de Deus, porque é um distintivo de honra. Você é chamado de cristão. Hoje as pessoas fazem até pouco caso. Tem gente que até oculta, ele não diz lá no local de trabalho que é um cristão, ou que é um crente, que, né, da igreja Batista do Calvário, que é da igreja Assembleia de Deus, ou de qualquer igreja de si. Por quê? Porque a maioria ali, embora se digam cristão, mas pelas práticas, realmente não são, né, são rodas de escarnecedores. Vocês veem isso. Eu vejo, né, que não identifica na palavra como cristão, e aí os outros ficam tipo, não, só sai, ou esse que dá saia do terra, é que dá vai ainda, né? E os que entram também, né? Entra na roda, né? Tomara que isso não aconteça aqui. Será que eles estão fazendo jus a esse nome? Né? Esse distintivo de honra, cristão? Cristão, lembra daquela passagem, acho que é Crônicas 7,14? Se esse meu povo que se assina, que se chama pelo meu nome, naquela época nem tinha realmente o sobrenome. Hoje, Cristo
é o Deus vivo, o sobrenome dele é Cristo, né? Na palavra, e nós somos cristãos, nós recebemos o sobrenome dele. Naquela época, no Antigo Testamento, era só conhecido como povo de Deus, já dizia que tinha um sobrenome, porque tinha uma aliança. E nós temos esse sobrenome, e o sobrenome é um título de cristão. Nós estamos fazendo jus, né? Nós estamos fazendo como Cristo, nós estamos imitando ele. Paulo disse, não está aqui, mas vê agora. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Será que nós estamos sendo imitadores do nosso discipulador? Né? Nosso discipulador sendo o imitador de Paulo, assim como ele era de Cristo, né? Naquela época, eles saíam de casa em casa, eram perseguidos mesmo assim, não deixaram de pregar a palavra. Hoje nós temos tanta liberdade, a gente pode abrir a Bíblia no celular e dizer: olha, está aqui. Você está criticando, mas está aqui, é a palavra de Deus, está escrito. Está escrito, né? Porque crítica, vamos receber. O próprio Jesus recebeu, né? Até de Satanás. E em cima da Escritura também. Então a gente tem que ter visão ampla, né, pastor? O pastor falou de uma visão ampla aí. Ter um amplo conhecimento do que Deus quer para a gente. E quando formos confrontar, não correr. Né? Não correr no sentido inverso, né? Mas correr como eles correram aí. No sentido de estar levando a palavra de Deus e de estar sendo também está escrito. E as pessoas vão dizer isso. Eu já vejo em TikTok em algumas coisas: porque a Bíblia diz isso, às vezes tentando deturpar, porque está escrito isso. Mas Jesus deixou um grande ensinamento quando foi tentado. O diabo dizia: está escrito. E se fosse um fraco, ele dizia, ia ficar sem resposta. Mas ele dizia: mas também está escrito, é mais forte que isso aí. Não tentarás o seu teu Deus. Também está escrito, nem sabe como verá o homem. Né? Amém? Vocês estão entendendo, pessoal? Amém. Segunda carta de Coríntios 5:17. Humberto, identidade, realmente eu não estou entendendo que a identidade é a gente se firmar, né, numa aliança com Jesus. Mas será que isso é possível, né? Olha, a gente pode ter uma identidade melhor do que o que a gente está agora. A gente pode buscar uma identidade. Identidade é algo que se conquista. Você já não nasce com identidade, não. Né? Então, é como está lá em 2 Coríntios 5:17. Ó. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se é nova criatura, tem nova identidade. As coisas antigas já passaram, e isso que tudo se fizeram novas. Uma nova pessoa, um novo nascimento. Né? Também está em Gálatas 20, Gálatas 2:20. Né? Para você ver como a Bíblia toda se complementa, ela não se contradiz, ela vai só explicando que ela mesma já falou. É o mesmo autor, né? As pessoas às vezes querem dizer que foram vários autores, mas na verdade várias pessoas escreveram, o autor era um só. Em Gálatas 2:20 vai dizer: logo já não sou eu quem vive. Então você assumir a identidade de Cristo é você, né, viver a vida que foi proposta, a vida de Cristo. E esse viver que agora, né, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então eu posso dizer: será que isso aqui que eu estou fazendo é a minha vontade, é a minha carne? É o que Deus quer para mim? É o que o Espírito Santo está me impulsionando a fazer? Ou é só a minha vontade, né? Eu sou nova criatura, eu tenho o Espírito Santo, então o que é que o Senhor faria? Aquela pergunta, né? O que Jesus faria, né? E aí quando a gente faz essa pergunta, a gente deixa de fazer um bocado de besteira, viu, pessoal? Primeira carta de Coríntios 6, 19 e 20. Fala também sobre essa nova pessoa, sobre essa nova identidade. Ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando a gente entende que não somos nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Cristo, aí a gente assume essa identidade. Porque fostes comprados, nós fomos comprados e o preço foi alto. Né? Então temos que glorificar a Deus com o nosso corpo, que é a habitação do Espírito Santo. O preço foi tão alto, pessoal, foi um preço de sangue, né? O maior preço que alguém pode dar por algo. Então, pessoal, nós pertencemos a um grupo, de maneira que vai dizer lá na primeira carta, Coríntios 12, do 26 ao 27. Né? Pertencemos a esse grupo, pessoal, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Entende bem isso aí?
nós pertencemos a um grupo, esse grupo, né, é um corpo, é uma identidade perfeita, né, porque se a gente realmente se doar, temos a consciência que realmente fomos comprados, não pertencemos a nós, mas a Ele, e que não só a mim mesmo, mas a um corpo, né? Todos aqui e outros, né, que se identificam como cristão, é o corpo de Cristo, é a igreja, e cada um tem uma função, tem os ministérios, né? Eu vi uma vez o pastor dizer que tem gente aqui que tem ministério e nem sabe, né? Às vezes quer exercer um outro ministério, quer ser pastor, eu quero poder lhe curar, né? E tem aqueles 5 ministérios, as pessoas, às vezes é um ótimo missionário, nem sabe, né? Está faltando só descobrir. Então, se um sofre, todos sofrem, né? E esse pessoal aí, os nossos ancestrais na fé, eles faziam isso. O pessoal foram dispersos, todos foram juntos, ninguém, não negaram a fé. Todos foram juntos, foram se ajudando e foi mandado apoio, né? Porque se compreendia que era um corpo e que esse corpo estava fazendo a vontade de Deus. A palavra diz que a mão do Senhor era com ele, ou seja, a vontade de Deus era com aquele pessoal. E só para concluir, pessoal, João 15, verso 5. Evangelho de João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ele se dá muito fruto, porque sem mim nada poderia fazer. Não foi pela força deles, né, que ocorreu aquele grande avivamento, não é pela força de nenhum de nós. A gente tem que submeter tudo a Cristo. Amém? Quem é cristão aí? Quem confessa o nome de Jesus? Amém? Se levantar a mão, é cristão. Amém. Oh, glória a Deus. Obrigado. Vamos orar para concluir? Amém.